Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar a entrevista com Wagner Leonardo. Wagner, boa tarde novamente. Parabenizar pelos gols que você vem marcando, já se tornou um dos zagueiros mais artilheiros da história do Vitória. Como falei, sabemos que o foco de todos é a permanência na Série A, mas como o campeonato vai chegando ao fim, quero saber se você já vem recebendo alguma sondagem, se realmente você tem interesse em permanecer para o ano que vem, independente do que aconteça. Boa tarde a todos, boa tarde para você em especial e obrigado pelo elogio, e a gente segue trabalhando por isso, mas na minha cabeça hoje não passa nada além do que o Vitória, em permanecer, em poder deixar o Vitória no melhor lugar possível, então eu não penso em outra coisa. Se existe alguma coisa eu deixo para o meu empresário cuidar, que minha cabeça tem que estar 100% focada no Vitória. Wagner aqui, Mídio Pinto, Globo CBN. Você é zagueiro e zagueiro de excelência, né? De muito boa qualidade. Mas será que lá atrás, quando você era garoto, alguém colocou na sua cabeça que você poderia ser artilheiro, que você poderia jogar na frente? Porque o que você fez naquele último jogo, no último momento, além do seu gol, você deu uma assistência sensacional para Mateuzinho, só faltou ele fazer o gol para virada. Ele mostrou que, logicamente, você tem aguete de atacante. Em algum momento da sua vida você pensou antes de ser zagueiro e ser atacante? Eu acho que 99% de todas as crianças, né, quando começam a jogar bola, querem ser atacante. Não foi diferente comigo. Eu queria ser meia, mas na minha primeira avaliação não tinha zagueiro, e aí o treinador perguntou se eu queria fazer zagueiro, eu falei que sim e fiquei desde então. Mas o sonho sempre foi ser, né, ali na frente, mas pela situação acabei virando zagueiro e estou muito feliz com isso. Wagner, boa tarde, o Araújo com as notícias. Apesar de jogos que o Vitória performou para pontuar no Barradão, como o Cruzeiro e Vasco, por exemplo, performou para ganhar o jogo, né? A campanha do time na Série A hoje é a quarta pior da competição. Queria saber qual é o seu diagnóstico em relação a isso, sendo que na Série B do ano passado é um fator histórico o Barradão, né? E o que projetar, sendo que nas próximas 4 rodadas, 3 serão no Barradão, né? Bragantino, Fluminense e Corinthians. Olha, é um ponto muito importante que você tocou, que a gente tem que trabalhar muito, principalmente nessas 2 semanas abertas que a gente tem, para poder fazer esse fator casa prevalecer com o apoio do nosso torcedor, porque sabemos que será muito importante, né, essa condição de jogar em casa para a gente poder permanecer na Série A. Então a gente tem que usar esse fator, vencer as partidas em casa, né, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. E eu acho que é totalmente diferente a Série A e a Série B, né? A Série B a gente foi como um protagonista, e agora na Série A, na elite do futebol, a gente vem para manutenção nesse primeiro ano, que a gente sabe o quanto é difícil, que a maioria dos clubes que subiram no primeiro ano tiveram essa mesma dificuldade, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar as coisas no trilho para dar certo. Wagner, vi que você teve uma perda agora, né, nas redes sociais, então envio meus pêsames para você. E minha pergunta é sobre concentração. A vida nos traz adversidades, tal qual a de hoje, que você postou, entre outras coisas mais que você pode viver em casa ou vindo para cá, né? Como é que um atleta faz para manter a concentração, para manter a regularidade que você consegue manter? Muito obrigado pela mensagem. Realmente eu perdi um amigo muito próximo na noite de ontem. Ele acabou parando debaixo de 2 carretas num acidente. Um amigo que é da minha cidade, mas toda vez que a gente jogou em São Paulo ele foi ver o meu jogo. No final do ano sempre está comigo no meu baba de final de ano. Então uma perda muito significante para mim, para minha família, para meus amigos. O Renatinho, que Deus possa confortar toda a família, né? Porque a gente sabe que é um momento muito difícil, mas Deus sabe de tudo e Deus cuida de tudo, né? E a gente tem que trabalhar com isso também, faz parte de um atleta de alto rendimento, né? Superar essas diversidades, os problemas que nós temos dentro de casa, problemas que nós temos no dia a dia. Então a gente tem que saber superar e estar dentro do pacote de ser um atleta. Se quiser ser um atleta de alto rendimento, tem que saber passar por cima para poder vencer esses obstáculos. Wagner, boa tarde. Nos últimos jogos, Carpini mudou a sua formação tática, pondo mais homens no campo de ataque. E isso proporcionou ao Vitória fazer mais gols nos últimos jogos. Eu gostaria de saber a sua avaliação em relação ao sistema defensivo sobre essa nova formação tática do Vitória. Olha, a gente tem que se adaptar àquilo que o treinador pede o mais rápido possível, né? E o que ele propôs, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível para poder
gerar resultado para o clube. Então, eu acredito que a gente, nessa nova formação que a gente vem jogando, vem sendo muito positivo também. Então, eu acredito que a gente ter concentração para que a gente passe a tomar menos gols, porque a gente também é uma equipe que toma bastante gols, mas eu acho que se a gente conseguir neutralizar as armas do adversário, tomar menos gol, a gente também fica mais próximo da vitória. Wagner, boa tarde. São 6 confrontos diretos, 5 deles vão acontecer nessa sequência, 4 vão acontecer aqui no Barradão. Eu queria perguntar para você, voltando a essa fase artilheira do Vitória, que você está vivendo pelo Vitória, são 11 gols marcados em 2 temporadas, trazer esse dado e falar sobre o Bragantino. O Bragantino vem enfrentar o Vitória aqui em Salvador e tem um ataque que é pouco eficiente quando joga fora de casa. Tem apenas 14 gols marcados em 15 jogos. Queria primeiro entender sobre essa sua fase artilheira, 2 temporadas, 11 gols, e falar sobre o adversário, já que você é o cara da defesa do Vitória, enfrentar esse adversário que não marca bem fora de casa. Olha, muito feliz com essa fase minha, muito grato a Deus por essa oportunidade, pela bondade dele com a minha vida, né? Tenho vivido um tempo muito precioso aqui no Vitória, um tempo muito, para minha carreira pessoal e profissional, tem sido muito boa. Estou muito feliz aqui. E sobre o Red Bull, a gente agora começa a analisar ele, né? Para que a gente possa entender a maneira como eles jogam, né? Porque números, eles são números até o início da partida. Entrou ali, né? Apitou o início do campo. 11 contra 11, às vezes o que a gente acha que vai acontecer não acontece, tem que se moldar de acordo com a partida. Então a gente se prepara bem para neutralizar o ataque deles e a gente conseguir ser efetivo aqui dentro da nossa casa. Wagner, boa tarde. Leonardo Santiago aqui do Canto Rubro Negro. Ainda perguntando sobre o último jogo. No segundo tempo a gente passou a defender com 5 e construir com 3, até de fato espelhando um pouco o que o Atlético Mineiro fazia. Eu fiquei em dúvida durante o jogo, porque em muitos momentos, quando um dos volantes dele baixava, você muitas vezes perseguia até próximo da área. Eu queria entender se isso foi realmente orientado no intervalo para até estancar de fato algum problema ali no entrelinhas que vinha acontecendo no primeiro tempo, ou se foi mais intuitivo da hora do jogo de não deixar essa bola entrar no corredor central, vamos dizer assim. Olha, na verdade a gente montou uma linha de 5 porque eles também pesavam, como você mesmo disse, com 5, né? E ali na minha região quem ficava era o Vargas, né? E muitas das vezes ele baixava e aí poderia ficar entre linhas e receber. Então ali foi na hora do jogo mesmo, foi encaixando a orientação do professor também para que eu pudesse acompanhar ele, me deu a liberdade para que eu pudesse acompanhar. E aí a gente conseguiu praticamente espelhar, né, como ele mesmo disse na coletiva, né? E aí eu acho que isso foi muito efetivo, porque aí nos duelos 1 para 1 a gente foi mais efetivo no segundo tempo, o que ocasionou um volume maior de jogo. Wagner, boa tarde. Vou fugir um pouquinho dessa questão do futebol e não entrando na sua vida, mas eu queria falar mais com o Wagner Leonardo, não o profissional, mas o Wagner Leonardo pessoa. Os bastidores do Vitória, às vezes, nos dá uma noção do que, às vezes, é o próprio atleta. Muitas vezes os torcedores fazem assim, jogador mercenário, jogador só quer saber de dinheiro, jogador não joga pela camisa, mas joga por dinheiro. E tanto no Aeronegro e como aqui antes dos jogos, eu percebo você, principalmente junto com o Mateuzinho e o Osvaldo, aqueles caras que parece que falam muito mais ali, deixa de ser o jogador profissional, e aquele cara que tá ali como se fosse o cara da arquibancada que queria descer aqui e fazer gol pelo Vitória. Queria exatamente esse período que você está de Vitória, ou jogando pelo clube, e eu te perguntei isso uma vez e você me respondeu, e eu queria saber por muito mais tempo que você estando aqui, qual é o que o Wagner Leonardo sente pelo Vitória neste momento? Não um jogador, né? Mas eu quero saber a pessoa, Wagner Leonardo, tirando o lado financeiro, claro, mas é normal. Mas eu queria saber do lado instituição, clube, paixão, futebol. Olha, eu procuro sempre levar muito a sério a minha vida, a minha carreira, né? E por onde a gente passa, a gente tem que construir um legado e deixar. Eu acredito muito nisso. Então, o que eu sinto pelo Vitória é muito respeito, né? Porque o Vitória, ele, como eu disse ano passado e algumas vezes, o Vitória me deu a oportunidade de eu me mostrar para o cenário nacional e mundial também, de acordo com os campeonatos que a gente disputa, né? Série A, Série B, a gente vai tendo uma vitrine aqui dentro do Vitória, então tem que ter muito respeito por essa camisa. Todos os dias que eu levanto eu tenho que honrar essa camisa, porque é o clube que
que me sustenta a minha família. Então, o que a gente tem que viver aqui, o que eu vivo aqui e tento transmitir para todos é isso, é a gente respeitar o ambiente que a gente trabalha, as oportunidades que a gente recebe, porque muita gente queria estar no nosso lugar, então a gente tem que valorizar isso, né? Valorizar a equipe grande que a gente veste a camisa, o esforço que toda a diretoria faz para poder deixar salários em dia, deixar uma estrutura boa para que a gente possa trabalhar, um ambiente bom, agradável. Então, isso que eu tento transmitir, e as pessoas que vivem mais tempo aqui, como você mesmo mencionou, o Oswaldo, o Mateuzinho, eles acabam entendendo isso e realmente vestindo a camisa, sabe? Estando aqui por amor, por respeito. Então, eu acho que quando as coisas acontecem dessa maneira, tem tudo a ser mais leve, você consegue construir o que você espera. E eu espero isso, poder deixar sempre um legado por onde eu passar. E eu acredito que aqui no Vitória eu estou construindo o meu legado e espero poder, por muitos anos, ser reconhecido por isso. Boa tarde, Wagner. Muito se fala de desempenho, de equilíbrio, e talvez a palavra que melhor te defina seja a constância. A constância que você apresenta desde que você chegou à Vitória, você foi destaque no ano passado, segue sendo destaque, mas a vida do jogador ela envolve também outros atletas do grupo inteiro, envolve uma instituição por completo, como envolve Vitória no seu caso. Ano passado, um ano do clube no geral muito bom, assim como o seu. Esse ano você continua sendo destaque, mas um ano completamente diferente. A gente vai falar muito de desempenho, de técnica, do quanto você entrega dentro de campo em qualidade, mas eu queria que você traçasse esse paralelo da diferença enquanto clube, enquanto o contexto geral. O Wagner 23 e 24 é uma constância absurda de qualidade. O Vitória 23 é o ápice do título, o Vitória 2024 é uma briga cruel, difícil de se vivenciar. Enquanto psicológico, enquanto outros fatores que não só a qualidade e a técnica, como é que você traça esse paralelo da diferença dos 2 anos, 23 e 24 para você? Excelente pergunta. É um fator muito importante isso que você falou, porque você vive um ano de ápice, mesmo como você falou, e um outro ano de um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que olhar, como eu respondi na outra pergunta, o histórico, né? Não é fácil você estar numa Série B e você vir da Série A. Eu acredito até que o Vitória vem de uma subida desde a Série C, uma arrancada, e tudo passa por uma estruturação, tudo passa por um processo. E eu acredito que o Vitória está dentro desse processo de estabilizar na elite do futebol, tem potencial para isso, para permanecer, tem potencial enquanto torcida, enquanto elenco, enquanto diretoria, para permanecer e construir uma linda história daqui para frente na Série A, em buscar coisas grandes, mas passa pelo processo. Você não vai subir da Série B e você vai brigar por Libertadores no primeiro ano. É praticamente quase impossível, né? Porque você passa por esse processo que eu estou mencionando aqui. Então, se a gente conseguir vencer esse processo, eu acho que a gente pode, mais lá na frente, sonhar por coisas maiores. Então, a gente tem que ir passo a passo. Não adianta pensar no que passou e nem no que há de vir. Tem que pensar no hoje. O hoje é o quê? O Red Bull. Nós temos que vencer aqui em casa. Então é isso, a gente construir o nosso dia a dia, o passo a passo, devagar, degrau por degrau, que eu acho que a gente vai conseguir poder voltar a sorrir, momentos melhores como a gente viveu em 23, mas esse processo o Vitória precisa passar, que não é fácil, como outros times do ano passado que subiram, passaram também. Então se a gente vencer esse processo, eu acho que a gente está mais perto de conquistar coisas grandes como a gente conquistou no passado. Wagner, boa tarde. O Vitória sofreu 44 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. É a segunda pior defesa da competição, atrás apenas do Lanterna, o Atlético Goianiense. Você chegou a falar numa resposta anterior sobre se concentrar um pouco mais para não sofrer tantos gols. O Vitória, quando não sofre gols, quase sempre vence, né? O único empate em 0-0 foi contra o Cuiabá fora de casa. Todos os outros jogos que não sofreu gols, o Vitória venceu. Queria saber de você, é só concentração? Por que o Vitória sofre tantos gols nessa Série A? Olha, é difícil eu te dar uma resposta clara, porque se eu soubesse também a resposta, eu faria todos os jogos, né? A equipe toda faria e não levava gol, né? Só que a gente busca isso é algo que nos incomoda muito, porque a gente sabe que quando a gente não toma gol, a gente está muito mais perto da vitória ou de empatar, que o ponto também é muito importante. Se a gente tivesse empatado várias partidas, a gente estaria numa situação melhor. Então eu acho que a gente trabalhar para que a gente não leve gols, né? Estudar o adversário para qual que é a maneira mais efetiva deles, e a gente poder concentração, os 90 minutos, às vezes um lance que você está desatento, você toma um gol, você está jogando na Série A, Elite, é difícil, tem jogadores qualificados do outro lado, então é algo que a gente tem que trabalhar para que nessas últimas partidas a gente consiga melhorar e não leve tantos gols como a gente levou até agora. Wagner, boa tarde.
Você é um cara muito disciplinado dentro de campo, tanto que está pendurado desde o jogo contra o Corinthians, que foi há 3 meses atrás. Isso é algo que preocupa você, que passa na sua cabeça antes dos jogos? Essa cautela é programada ou ela é natural? Não, é natural. Eu jogo a partida como tem que jogar. Se tiver que, infelizmente, tomar o cartão amarelo por um benefício do time, tem que tomar, não tem jeito. Mas o que me deixa mais chateado é que o segundo amarelo que eu tomei acho que foi contra o Corinthians. Eu tava indo pra área, ia combinar uma jogada com o Mateuzinho, e aí o árbitro me deu o cartão amarelo. Aí ele falou assim, tô tirando amarelo porque eu pensei que você ia bater o escanteio. Eu falei, mas você não sabe que eu sou zagueiro e que eu não bato escanteio? Ele me pediu desculpa, só que ele não retirou o amarelo, né? Então eu tô pendurado por uma situação que eu nem fui atrás, né? É difícil isso a gente controlar, mas faz parte do jogo, né? Não sou eu que determino os cartões. Mas um dado muito importante também, eu acredito que se a gente for levantar, eu acho que eu sou o zagueiro que leva menos cartões na Série A. Então, é um dado que é normal meu, eu procuro vencer as jogadas de uma maneira limpa e acredito que isso tem feito a diferença. Wagner, boa tarde. Ano passado, a torcida do Leão se acostumou com a dupla Wagner Leonardo e Camutanga, a dupla que foi campeã da Série B. E esse ano, a dupla que mais se repetiu na Série A foi entre você e Neres. Queria que você comentasse um pouco sobre as diferenças entre os dois, tanto fora quanto dentro de campo. O Camutanga é algo que já vem de antes, né? A gente já jogou juntos em outro clube e a gente fez mais uma temporada vencedora, né? Eu conquistei título com ele também no Náutico e aqui também pude conquistar, então é uma parceria de longa data. E o Neres eu já conhecia, né? Um grande jogador, já passou por grandes equipes. E cada um tem a sua característica, né? E eu acredito que a gente passou por um processo de entrosamento e acredito que eu e o Neres, a gente tá num entrosamento bem legal agora. A gente tá um completando o outro no quesito de cobertura, passe, vai um entendendo o outro. Quanto mais jogos você joga junto, você vai pegando mais esse entrosamento. E eu acredito que quem tá à disposição e quem joga ali tem dado o seu melhor, tem cumprido o que tem que ser feito e assim a gente vai. Wagner, durante essa Série A, o Vitória viveu 3 mini intertemporadas. Vitória e todos os outros clubes, né? A gente fala da primeira parte do campeonato, quando aconteceu a questão do Rio Grande do Sul, a primeira data FIFA, aliás, um ponto, nessa primeira parte das enchentes, o Vitória trocou de técnico, o Léo Condé saiu e chegou o Thiago Carpini. O Thiago Carpini teve mais um período de 13 dias no segundo turno, o jogo entre o Vasco e o Atlético Goianiense novamente, e agora mais um período aí de 14, 13 dias para se trabalhar. Falando sobre o Thiago Carpini, eu queria que você trouxesse para a gente como é que funcionam os bastidores, se você também está acompanhando isso, do Carpini permanecer no Vitória para o próximo ano. É um desejo do Carpini permanecer no Vitória e como é que o grupo entende essa permanência do Carpini? Olha, a gente entende que ele é um treinador muito importante para a gente tem se adaptado e está adaptado à maneira como ele jogar, o trabalho dele. No começo a gente passou por um processo de aprendizado, né, para poder entender a nova metodologia, mas hoje todo mundo entende, todo mundo faz o que é proposto por ele, né? Mas essa parte de renovação e fica ou não fica, aí não é comigo, né? Aí é ele com a diretoria e o clube entendeu o que é melhor para ele, para o clube, e ele também entender a parte dele. Então, quanto a isso, eu não me envolvo, né? É algo que é a parte dele com o clube. Entrevista encerrada com o zagueiro Wagner Leonardo. Obrigado.